bem-vindos a esse nosso canal espírita, canal este que, como vocês já sabem, é de pequenos estudos espíritas. Hoje nós vamos fazer uma síntese para vocês daquela questão ressurreição e reencarnação. O que é dentro disso aí? Vamos explicar isso para vocês. Dentro desse livro aqui chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui não é um evangelho que o Espiritismo inventou, não. São as parábolas e ensinos de Jesus, explicadas e orientadas pelos espíritos superiores e não por homens comuns da Terra. Então, dito isso, e antes de começar, eu quero pedir mais uma vez a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o botãozinho de inscrito, a tecla todos para receber as notificações. E por favor, meus irmãos, compartilhem, comentem mesmo, podem comentar. Qualquer comentário é bem-vindo, não importa, desde que respeitoso, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui para vocês, o que eu vou ler aqui está em Mateus 17, 10 a 13 e Marcos 9, 11 a 13. Após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas que é preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. E o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que foi de João Batista que ele falara. É só confirmar na Bíblia lá, onde eu já falei. Muito bem, mas a questão aqui é ressurreição e reencarnação. Os Espíritos de Verdade nos dizem assim, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Então, dentro daquelas seitas lá do povo judeu, apenas os saduceus não acreditavam nisso aí. Para eles, tudo terminou com a morte. Quem era pobre tinha que ser pobre eternamente. Quem era rico era privilégio concedido por Deus. E tudo bem, morreu, tudo acabou. Só eles, só os saduceus. Então, continuando aqui, os Espíritos estão falando assim: as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles não sabiam hoje essa questão da ligação da alma com o corpo, como a doutrina espírita já nos explicou como, desde o processo da concepção no útero, daquele feto, daquele que será o corpo de alguém que precisa reencarnar. Já dissemos também, põe na cabeça, meus irmãos, Deus não cria alma depois que o feto é expulso da barriga da mãe, não, do útero materno, não. Aquele espírito que vai habitar aquele corpo já está pronto do lado de lá. E está chegando para resgatar ou para cumprir missão, qualquer coisa. Mas não é uma alma sendo criada ali, naquele momento. Saiu da barriga da mãe, pronto a alminha lá dentro daquele corpo. Não. Após a concepção, já começam as primeiras ligações daquele espírito reencarnante com o corpo que está ali na barriga da mãe. Tudo bem? Então, dito isso aí, estamos dizendo isso por quê? Para explicar que os judeus não sabiam desses detalhes. Não existia doutrina espírita ainda com esses esclarecimentos, que só chegaram para nós em 1857. Então, eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo hoje, mais judiciosamente, chama reencarnação. Então é isso aí. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de quê? Qual a ideia que a ressurreição dá? De voltar ao corpo que já está morto. Ressurreição. Voltar a um corpo que já está morto. Isso é possível? Não. A ciência já provou que não. E não se tem notícia até hoje, nenhuma doutrina, nenhuma literatura religiosa em mundo nenhum, que alguém definitivamente, depois de morto, entra dentro daquele corpo
e restaura aquele corpo, que já está quase decomposto, e volta a viver. Isso é só nesses filmes de múmia, né? Mas isso não aconteceu. Então está aqui, ó. A ressurreição dá a ideia de voltar ao corpo, de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo, esse corpo aqui, o meu, o seu aí, já estão dispersos, né? Já estão dispersos por tudo quanto é lugar. Então, muito bem, quem quiser acreditar que Deus, no seu poder, reúne todos os elementos desses corpos dispersos pelo mundo afora, dentro da terra ou dentro dos mares, quem quiser acreditar assim, pode acreditar. Eu prefiro acreditar, e o Espiritismo nos prova que é o seguinte, que o método de Deus é o Espírito entrar dentro de um novo corpo que está sendo gerado dentro da barriga da mãe. Se você acredita que Deus vai pegar um corpo lá debaixo da terra, que não existe mais daquele pó, vamos supor, vai chegar em cada sepultura, a terra vai devolver tudo. Aqueles corpos que viraram pó há milênios. Aí Deus, poderoso, vai ressurgir, refazer aquela massa apodrecida e desaparecida no tempo e pegar o Espírito X ali para julgar. Se você quer acreditar assim, pode, não tem problema. Mas eu acredito assim. Eu desencarnei na minha hora de voltar à Terra. Alguma outra mulher em algum canto do mundo vai engravidar e gerar um corpo onde eu vou habitar. Para mim, é a mesma coisa. O poder de Deus é a mesma coisa. Então, eu prefiro acreditar assim, como os espíritos superiores nos explicaram. Só isso. Ninguém está alterando nada aqui da Bíblia. Está só explicando como se dá o fato, verdadeiramente. E não como as pessoas estão falando por aí, né? Olha bem. Sobretudo, quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos, seja na terra, seja nas águas, nos rios, dos mares, e vai por aí fora. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo corpo. Então, o Edivaldo que vos fala aqui agora, com essa cara que vocês estão vendo aí, vai reencarnar algum dia. Se será um corpo de pessoas negras da raça negra, pessoas vermelhas da raça indígena, pessoas louras do europeu, asiático, eu não sei. Se vai ser em corpos aqui no Brasil do mesmo jeitinho, com esse nosso biotipo brasileiro, eu não sei como é que vai ser. Mas com certeza não vai ser essa mesma cara não. Mas o espírito, o princípio inteligente, o ser inteligente que eu vos falo aqui é o mesmo. Entenderam? É o mesmo. Podem ter certeza disso. Tá? Então o corpo é outro, mas o espírito é o mesmo. Então, os espíritos de verdade aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam assim, que a palavra ressurreição, ela se aplica, podia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias. Por quê? Porque Lázaro estava naquela tumba, Jesus chegou e disse, Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Então isso aí seria, põe aí entre aspas aí, ressurreição. Mas isso não aconteceu, porque Lázaro não estava morto. Ele estava em um estado cataléptico, um estado mediúnico chamado catalepsia, em que a pessoa fica praticamente morta, mas não está morta. Os laços fluídicos que prendem o espírito humano ao corpo dele não estavam rompidos, porque se estivessem rompidos, Jesus não chamaria de volta. Por que Jesus não chamaria de volta? Porque seria romper com normas e leis divinas. Só isso. Nosso irmão Lázaro, mais uma vez, não estava morto. Estava cataléptico, profundo. E às vezes há determinados tipos de médios que entram nesse estado e que são até enterrados vivos. Eu conheço pessoas que foram enterradas vivas. Tá? Sei de um caso de uma pessoa, até na minha família, que a pessoa foi dada como morta no hospital, colocaram no caixão, levaram para o velório e ficava numa certa distância. Quando chegar lá, ela estava virada. Ou seja, ela morreu asfixiada no intervalo do hospital lá até a capela velória. Morta ela não estava. Aí ela morreu mesmo, definitivamente. Aí ela saiu do corpo. Foi o que aconteceu com Lázaro. Ele não estava morto.
Então a palavra ressurreição não se aplica nem a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro não estava morto. Qual é o outro caso que se tem notícia antes ou depois desse episódio de nosso Senhor Jesus Cristo? Isto é diminuir Jesus Cristo? Não. Isto é apenas explicar as coisas como elas verdadeiramente o são. Olha bem, então, repetindo para terminar. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles aqui os judeus, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então, com isso aí, eu espero que tenham conseguido colocar-se um pouco mais de clareza nessa questão aí, reencarnação e ressurreição. Nós reencarnamos, nós não morremos, nosso corpo vira pó debaixo da terra e depois a gente ressurge aí de um jeito ou de outro. Se quiser falar que a gente ressurge, vamos ressurgir sim, mas dentro de um novo corpo, que será preparado por mim na barriga de uma nova mulher que vai ser minha mãe biológica na terra. Eu fico por aqui, agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por todas as coisas boas que vem nos acontecendo, pela paz que ainda estamos vivendo. Peço a Deus, mais uma vez, que abençoe a todos vocês e aos seus familiares. Fiquem com Deus.